Salve, salve galera! Hoje 10/7/2022, sejam bem-vindos a mais um Boletim Cripto. Eu me chamo Gleison Souza e esse é o canal BeSmartBit. Eu peço que se você não é inscrito no canal, você se inscreva, ative as notificações, dá o like também, compartilha com a galera e segue a gente lá no Instagram, @BeSmartBit. Lá diariamente a gente está fazendo lá análises gráficas, análises fundamentalistas, tirando dúvida da galera também. E todo domingo aqui no canal a gente tem esse boletim trazendo informações da semana e também notícias do que vai acontecer na semana que vem. Além, é claro, de análise gráfica do preço do Bitcoin e outros ativos, né? Então vamos ver, né, como é que foi a semana, né? Essa semana conturbada aí no mercado de criptomoedas, vários exchanges quebrando, né, nesse bear market. Vou trazer essa informação aqui para vocês agora. Vamos começar aqui pelos dados da CoinMarketCap para a gente saber como que está o mercado agora atualmente. A gente está aqui no site da CoinMarketCap, coinmarketcap.com. Né? A gente vê aqui que temos criptomoedas ultrapassando os 20 mil, né? O número 20.172 tokens. As exchanges, como eu falei, deram uma caída, né? A gente observa que no boletim passado a gente tinha 520 e tantas exchanges aí, e agora a gente tem apenas 502, né? Eram 527, se não me engano. A capitalização de mercado ainda continua abaixo de 1 trilhão, 925 bilhões de dólares, o volume aí 53, né, bilhões aí nas últimas 24 horas. A dominância do BTC 42,9, subiu um pouco. A do Ethereum 15,3 e a taxa de gás a gente está batendo as mínimas aí, né? Agora custando aí 19 GWay, né? GWay que é a menor unidade de Ethereum, a taxa de gás para fazer transações na rede da Ethereum, né? Então a gente observa aí que apesar desses últimos dias e essa semana aqui, ó, que a gente vê aqui de alta, né? Praticamente a gente tem aqui semana de altas em várias altcoins, em várias criptomoedas, né? Inclusive no Bitcoin, né? O mercado não conseguiu ultrapassar 1 trilhão de dólares, né? Tá com uma baixa aqui de 4,8 na sua capitalização de mercado. Bitcoin chegou a tocar lá os 21 e tanto, agora está marcando 20.800 dólares, né, marcando o primeiro lugar na posição. Em 24 horas já uma baixa de 4,72. O Ethereum, 1.165 dólares, com uma baixa de 5,7 no diário. Terceiro lugar e quarto nós temos as stablecoins, a Tether em terceiro e a USDC em quarto, né, a Tether aqui já perdendo paridade de novo, isso já se tornou meio que comum, a gente vê sempre nos boletins aqui a Tether marcando 99, né, ao invés de marcar $1, que é a paridade com o dólar americano, que como deve ser uma stablecoin. Em quinto lugar nós temos aqui o token da Binance, 233 dólares, com alta de 7,8 na semana. Né? Em sexto lugar nós temos outro stablecoin da Binance, também perdendo paridade, agora 99, com uma baixa de 0,18 na semana. Tá? Isso aqui para um stablecoin é algo grande, tá? Para uma cripto que tem uma volatilidade já normal, nem tanto, mas para um stablecoin sim é algo grande. Em sétimo lugar nós temos Ripple XRP, custando 32 centavos de dólar. Oitavo lugar, ADA Cardano, que teve uma alta de 2,21 na semana e agora com uma baixa de 4,38, custando 46 centavos. Em nono lugar nós temos Solana, 36 dólares e 87 centavos, com uma alta aí de 12,83. Solana que apresentou mais um problema aí numa rede essa semana, né? E fechando a décima posição nós temos Dogecoin, né, custando 0,6 centavos, com uma alta de 1,52. Então a gente vê aqui que essa alta, né, que teve na semana aqui nas principais criptomoedas não foi uma alta expressiva para elevar, né, a capitalização de mercado acima de 1 trilhão. Continuamos ainda abaixo de 1 trilhão de dólares. Né? O sentimento do mercado está marcando 24, mesmo assim ainda estamos em zona de extremo medo. Né? Ontem também marcamos 24. Mês passado o extremo medo estava em 13, né? Chegamos a bater 11. Né? E a gente observa aqui no gráfico, se a gente colocar no máximo, né, a gente sempre vem alertando isso aqui no boletim, que as melhores zonas de compra são aqui, ó, quando chega nessa linha de 10 ou abaixo dela, né? Então a gente observa aqui que mais ou menos lá pelo dia, deixa eu ver aqui, foi no dia 19 de junho, né? Nem um mês atrás, o índice estava marcando 6, né? E agora ele já está marcando aí 24, né? Então observem essa alta, tá? É o que a gente sempre fala aqui sobre a acumulação. A acumulação nessa zona aqui, pessoal, nessa linha de 10, abaixo dela, tá? Até mesmo aqui entre 10 e 20, são os melhores momentos, tá? Para se acumular. O que a gente observa, olhando esse gráfico aqui do índice agora? A gente observa que quando chega nessa zona aqui, ó, de 30 e 20, tá? Aqui, ó, marcando 30 e 20, a gente vê uma congestão aqui de preço, ó, tá vendo? O preço subiu, desceu, fez zigue-zague aqui nessa região. Então o Bitcoin, ele tá nessa zona aqui agora, marcando, né, o índice de medo e ganância 24, exatamente nessa zona, entre o 20 e o 30. Então pode ser que a gente tenha aí, próximos dias, né, próximas semanas, uma congestão no preço do Bitcoin, né? Através desse gráfico do índice a gente consegue perceber isso, tá? Que essa zona aqui entre 30 e 20 é uma zona de congestão, onde o preço sobe, o preço desce, sobe, desce, sobe, desce. Beleza? Então é sempre importante vocês entenderem isso, que quando a gente está em extremo medo, abaixo dos 10, ali marcando 12, 11, tá? Sempre são os melhores momentos para a compra, tá? Isso aqui historicamente falando através desse gráfico.
Quando a gente traz aqui o preço para dados on-chains, a gente vê aqui, né, no price chart, né, nesse Rainbow, que o Bitcoin está fazendo a transição nessa zona aqui, ó, entre o azul mais claro e o azul mais escuro, né? Quando ele chega aqui nesse azul mais escuro, a gente sabe que aqui é queima de estoque, né? Aqui nesse mais claro é compra, né? Ele indica para a gente compra, que são momentos ideais para a compra, né? E quando chega no fundo, né, queima de estoque, é aquela hora que você realmente tem que aproveitar. Então o Bitcoin está fazendo um movimento agora de zigue-zague, ó, exatamente entre essas duas regiões, tá? Indicando para a gente que a gente ainda continua em momentos, né, de acumulação. Outro dado on-chain que eu gosto sempre de trazer aqui, né, é esse Bitcoin investidor, né, essa média aqui múltipla de 2 anos, essa média móvel, que mostra para a gente os momentos aqui de fundo e de topo do Bitcoin, né? Então o que é que está acontecendo agora? Ele está abaixo da média de 200, que é essa verde aqui, ó, e se afastando dela, né, fazendo formação de fundo, né? E isso é interessante por quê? Porque, por exemplo, esse fundo aqui, ó, a gente já não pode mais tomar ele como exemplo, né, que foi um fundo rápido, onde o Bitcoin perdeu a média, passou apenas alguns dias, né, isso aqui foi mais ou menos lá no Corona Crash, 19 de março de 2020, e depois ele retornou à tendência de alta. Esse fundo que está acontecendo aqui agora está se assemelhando mais a esse tipo de fundo aqui, ó, tá, onde ele passou mais dias, né, ele passou meses, né, e esse fundo aqui também, né. Observem que é o seguinte, quando o Bitcoin rompeu essa média de 200 aqui lá em 2014, ele estava custando 351 dólares. Ele alcançou fundos lá, tipo a 200 dólares, né? E passou muito tempo retestando esse fundo, ó, 200, 210, 215, certo? Depois ele retomou, ele tentou fazer uma retomada, fracassou, caiu de novo, mas depois retomou, atingindo o pico lá em 19.326 dólares. Ou seja, ele saiu aqui de 200 e foi para 19 mil. Isso aqui num período de 2 anos. Tá? Ele começou a entrar aqui, ó, abaixo da média no finalzinho de 2014, começo de 2015, 26 de janeiro de 2015, e foi atingir o pico lá em dezembro de 2017. Né? Então observem a assimetria do ativo quando ele entra nessa região. Né? Então assim, eu vejo muita gente comemorando essa alta momentânea do Bitcoin, eu tenho certeza absoluta, e a análise gráfica mostra isso pra gente, que ele ainda continua em tendência de baixa, ele não entrou em tendência de alta. Então o que eu queria mesmo, né, o que eu quero mesmo, particularmente, é que o Bitcoin faça uma formação de fundo, tá? Que ele venha retestar esse fundo aqui de novo e que ele faça um grande movimento, né, na região de acumulação, né, que é onde realmente a gente precisa comprar. Tá? Quando ele sai dessa média aqui, por exemplo, quando ele atingiu esse pico aqui, então quer dizer que não é hora mais de comprar? É hora de comprar sim. Aqui nesse pico ele estava 753 e chegou a bater 19. É claro que quando ele passa da média também é hora de comprar. A hora de comprar só encerra quando ele toca nessas regiões aqui de sobrevenda. Tá, nesses picos maiores. Mas o que é que acontece? Por que essa região aqui é ideal? Porque, assimetricamente falando, tá, o fundo é melhor para risco-retorno. Você tem um risco aqui menor dele, por exemplo, ele fez esse fundo, depois ele retestou aqui o fundo, então ele fez a terceira vez. Né? O risco desse fundo se perder, tá, é menor do que o preço continuar alta. Então vocês têm que entender esses movimentos de assimetria, e é isso que a gente está vivendo aqui no mercado. Por exemplo, ele se afastando dessa média de 20 não é um negócio para você ficar tipo assim, ah, pronto, o Bitcoin morreu, acabou e tal. Ele está apontando para baixo, agora nesse exato momento, a média, tá vendo aqui, ó, o fundozinho está se formando e está apontando para baixo, né? Então assim, você tem que entender e ver isso como oportunidade, tá? Não é tipo assim, ah, está abaixo da média, agora ele vai buscar o fundo, vai bater 10 mil dólares, 8 mil dólares e tal. Para quem se protege, isso é ótimo. Para quem cria fundo de caixa, isso é ótimo. Eu vou já falar para vocês aqui, é algo que eu fiz esse fim de semana, né? Na realidade, no começo da semana passada, com algumas altcoins, né? E como que eu realizei já esse lucro aí em questão de 3, 4 dias. Né? Foi um trader rápido, mas não foi um trader em mercado de futuros, foi um trader mesmo em spot. Tá? Vou já explicar aqui no gráfico como que foi. Aqui na Invest.com a gente tem a notícia, né? O analista da Bloomberg, né? O McGlone, ele disse que o Bitcoin vai se recuperar agora nesse segundo semestre, né? Mas ainda não vai atingir a alta histórica de 69. Né? Mas ele pode chegar aqui a movimentos altos, né, ultrapassando aí com certeza os 23 mil dólares, né, por unidade. Né? Isso quem falou aqui foi o analista da Bloomberg. Eu vou deixar a matéria aqui da Invest.com para você dar uma olhada nesse link aqui na descrição do vídeo. Beleza? Aí ele faz aqui, indaga uma pergunta, né, se o Bitcoin vai cair ou se vai subir, né? Então assim, a gente está vivendo um momento, pessoal, de especulação. Ontem lá no Stories do Instagram, eu coloquei uma foto lá, né, do análise do preço do Bitcoin, que ele estava aparecendo uma Shooting Star, que é uma estrela que indica movimento de queda, e foi realmente o que aconteceu hoje. O diário abriu em queda, está fazendo uma queda, já uma barra até expressiva, a gente vai já ver aqui. Só que eu alertei sobre os movimentos de manipulação, tá? Porque atualmente a gente está num cenário macroeconômico de baixa,
Mas a gente vê muitos analistas já especulando. Um especula, por exemplo, que o petróleo vai atingir 360, outro especula que o petróleo vai cair para 65, um especula que o Bitcoin vai morrer e chegar a $1.000, outro especula que o Bitcoin vai chegar a 70. Então, isso aqui são análises, né, fundamentalistas, de analistas que a gente serve para tomar como até um medidor de sentimento, como que está o mercado, né? Mas não vale a pena você se basear 100% no que essa galera fala, porque muitas das vezes são só movimentos, né, especulativos, movimentos de manipulação, e isso acontece demais no mercado de criptomoedas. Outra notícia da Invest.com aqui é sobre o inverno cripto, né? O inverno cripto, o mercado perdeu 25 exchanges de criptomoedas em 30 dias, né, revela uma pesquisa. Então a gente teve aí várias corretoras passando por dificuldade, né, bloqueando o saque. A gente teve a Binance, que aqui no Brasil também fez um movimento aí, né, e colocou a culpa no banco que fazia as transações e cancelou o Pix. Agora já até voltou e tal, mas com algumas restrições. A gente teve também aí corretoras como a Crypto.com, como a Coinbase, como a KuCoin, fazendo aí a demissão em massa de funcionários, né? Então isso é interessante, por quê? Porque muitas das vezes, quem vê esse tipo de matéria acha que é o seguinte, o mercado está desabando, é um mercado que não tem estabilidade, né? Criptomoeda é um negócio que não tem estabilidade, aquela coisa toda. Só que isso é exatamente o contrário. O bear market, ele serve para fazer, né, realmente essa limpeza, né? Então é o que a matéria até fala aqui, ó, para alguns players no mercado, essa limpa de empresas não é algo ruim. Em vez disso, é uma boa chance de eliminar projetos ruins do mercado. Então o bear market ele serve para isso também, tá? É uma forma também de proteção de capital, né? Eu sempre também deixo o alerta lá no Instagram e aqui sobre o seguinte: se você não tem suas chaves privadas, você não tem as suas criptomoedas, tá? Então, lugar de criptomoeda não é na exchange, tá? A exchange pode ser a maior do mundo, pode ser a Binance, só Crypto.com, ou pode ser uma brasileira como a Mercado Bitcoin, enfim, pode ser qualquer uma. Mas você tem que entender que elas só servem para você ou fazer trade ali, né? Ou você fazer a compra, né? Deixar ali um mínimo de caixa para de repente pegar um movimento surpresa e comprar, mas nunca deixar o volume de criptomoedas que você compra em exchange. Você tem que passar para a sua carteira pessoal. Aqui nesse canal tem um vídeo ensinando, muito rápido, um vídeo de 5 minutos, ensinando a você criar sua carteira na MetaMask, que é uma das carteiras, né, digitais mais fáceis, mais tranquilas assim, de se usar, de se transacionar, certo? Então dá uma olhada nesse link, eu vou deixar aqui também, tá? Para você aprender a fazer sua carteira digital e você ter a custódia 100% das suas criptomoedas. Essa semana teremos alguns eventos importantes aí, vou dar uma olhada aqui no calendário econômico dessa semana, né? Em primeiro lugar, a gente tem a perspectiva de energia de curto prazo, né, lá nos Estados Unidos. Acontece agora dia 12/7, às 13 horas, e é o seguinte, ó, ela fornece a visão da Administração de Informações Energéticas dos Estados Unidos sobre o mercado de energia no futuro próximo, né? Ou seja, e ela faz também aqui, né, como que está a previsão do consumo, da oferta, negociação de todos os principais tipos de combustíveis até o final do ano. Então é importante a gente ver, a gente que está vivendo essa transição agora, né, de energias renováveis, a gente vai ver como que está o uso dessas energias renováveis e das que não são renováveis. Então esse balanço aqui é muito importante, importância de 3 estrelas. Evento importantíssimo que acontece nos Estados Unidos agora, essa semana, no dia 13/7, horário aqui do Brasil às 9h30, vai ser divulgado, vai ser o núcleo de índice de preço do consumidor, o IPC, importância também de 3 estrelas, tá? Ele mede a variação de preços, né, a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação dos Estados Unidos, né? Estados Unidos que tem muito se falado sobre essa recessão, saiu dados agora também sobre a questão de empregos lá, os empregos lá bateram até umas máximas aí, né, para quem estava falando que estava ruim, mas deu até umas máximas agora essa semana. Então esse núcleo de índice, ele mede justamente isso, a confiança, né, do consumidor, né, em relação aí à questão de inflação, né, de quanto que está se gerindo em produtos. Outro evento importante também é os estoques de petróleo bruto. Isso aqui ele traz uma informação de como que estão os estoques nas principais empresas, né, de petróleo dos Estados Unidos. Evento também de 3 estrelas, diretamente ligado ao mercado macroeconômico e totalmente ligado ao mercado de cripto também. Tá? Não se engane, né? Não tem como fazer a diferença, tá? Não tem como tirar o mercado cripto do mercado global, como também não tem como não correlacionar, sabe? Não tem como. Outro evento econômico importante essa semana que acontece na China, né, é o Produto Interno Bruto, né, a divulgação do PIB, né, mede a variação anual do valor ajustado pela inflação. Importância também de 3 estrelas. China também é uma grande potência mundial. Vamos ficar de olho. Acontece agora no dia 14/7, horário 11 horas da noite, aqui no Brasil, tá? E agora vamos falar de preço. Gráfico do Bitcoin, gráfico diário do Bitcoin pareado ao dólar, dados da Bitstamp,
né, foi exatamente sobre isso aqui, ó, que eu falei lá no Stories ontem. Vou abrir aqui mais um pouquinho para você ver, tá? O mercado está fazendo aquele negócio que a gente chama, né, de movimento de alternância, né? Eu já falei isso já várias vezes, lá no Instagram também eu sempre falo sobre isso, né, que é quando ele faz uma barra enorme dessa de decisão e nos outros dias ele faz barras de indecisões, né? Então ele fez aqui esse long leg doji, né, que parece também, por estar numa região de resistência, tá? Entenda isso aqui, ó, como uma região de resistência, certo? Por estar numa região de resistência, lembra muito, né, aquele padrão de candlestick chamado shooting star, né, que joga o preço para baixo, né? Então a gente tem uma resistência aqui, onde realmente foi testada e o preço jogou para baixo, né? Eu falei sobre alerta de manipulação de preço. A gente vê aqui, ó, que o fechamento, tá, que é esse corpinho aqui do doji, ó, esse corpinho aqui é o fechamento e a abertura. A gente vê que eles são próximos, né? Mas a volatilidade durante o dia joga o preço para picos altos, ó. Aqui, por exemplo, o Bitcoin chegou a 22.360, depois ele foi para 21.200, aqui 21.360, aqui 21.950, quase 22 mil, né? Então a gente vê esses movimentos através desses dojis aqui, que tem essas sombras grandes. Isso aqui às vezes é movimento de aniquilação, tá? Movimento de liquidação aí na galera que está tradando e tudo mais, tá? Então apareceu aqui essa puta barra de alta, todo mundo achando que o Bitcoin ia romper essa região aqui de resistência, né? Mas não foi o que aconteceu, né? Ele chegou aqui nessa região de resistência, bateu cabeça e começou a cair de novo, né? Então vamos ficar ligados. O que é que acontece também aqui nessa região marcado pelo estocástico? Eu falei também lá no Instagram sobre isso aqui, estocástico lento, né? O Bitcoin ele entrou em região de sobrecompra. Ele entrou em região de sobrecompra e quando ele entrou na zona esmaecida de novo, que é essa zona aqui azul, ele fez o cruzamento da média para baixo, indicando queda, tá? E ele está tentando buscar aqui o fundo de 50%. Assim como no preço lá dos candlesticks, aqui também a gente pode ter suportes e resistências. Então aqui vai ser um suporte, que é próximo ali, ó, 53 pontos, tá vendo? Marcando próximo a região de 50 do RSI, tá? Então pode ser que ele venha fazer uma correção até aqui, tentar tocar a região de sobrecompra de novo, pode ser que ele rompa voado aqui e venha tocar o fundo, né? Mas o que é que foi interessante? Eu falei sobre essa análise aqui do estocástico lento lá no Instagram, fiz uma análise sobre isso, sobre esse cruzamento dessas médias, né? Quando a média fez esse cruzamento aqui, ó, foi no dia 22 de junho, né? Eu deixei um alerta lá falando, ó, a gente pode ter uma alta temporária, né? Foi quando ele fez esse cruzamento aqui, ó, foi quando tocou esse fundo. Por quê? Porque o mercado tinha feito essa puta barra aqui, ó, de exaustão, essa barra enorme, e depois entrou em 2 dias, né, de indecisão, fazendo 2 doji. O mesmo movimento que aconteceu de indecisão aqui numa zona de resistência, jogando o preço para baixo, aconteceu aqui numa zona de suporte, empurrou o preço para cima. Quando eu vi o segundo dia, né, acontecendo esse doji aqui, que foi no dia 3 de julho, domingo passado, eu falei, não, eu vou fazer um aporte. Na segunda-feira de manhã, eu fiz um aporte, né, mandei um dinheiro para a corretora e comprei algumas altcoins, né, e consegui pegar esse trade aqui, ó, né, até agora, que rolou até agora, no dia 7 de julho. Comprei algumas altcoins, teve essa baixa aqui, não saí das posições, né, continuei e vendi aqui em cima. Então tive 12% aqui está marcando 12% no gráfico do Bitcoin, né, mas em algumas altcoins elas performaram bem mais do que 12% e eu consegui um lucro bacana aqui, através desse cruzamento e esse toque aqui da região, né, ele cruzou, tocou na região de sobrevenda e foi para cima. Quando chegou aqui em cima, entrou em região de sobrecompra, eu saí, tá, que foi no dia 7, 3 dias depois eu saí, botando esse lucro que ficou em torno de 21, 22%, coloquei lá no Stories também do Instagram, né, que foi esse lucro aqui nas altcoins, certo? Então percebi esse movimento aqui, a mesma coisa que aconteceu aqui embaixo, eu percebi aqui em cima no estocástico, tocou em região de sobrecompra e começou a fazer cruzamento para baixo, então saí aqui, ó, tá? Saí exatamente nesse dia aqui, perdi essa altazinha até aqui, perdi, mas aí teria que estar na frente do gráfico, né, para ter saído aqui no topo, e não tem como a gente adivinhar topo. Isso aqui pode ter sido um movimento rápido, então eu preferi sair nessa barra. No final do dia, né, eu fiz uma realização de lucro aqui, certo? No dia 7. Então é interessante, pessoal, porque às vezes nem precisa você ficar marcando vários e vários indicadores, vários setas e linhas e tal, sendo que você pode fazer uma análise simples, usando apenas price action, o movimento do preço, né, e um estocástico lento, que anuncia ali quando são as zonas de sobrevenda e as zonas de sobrecompra. Tá? É muito simples, né? Eu já ensinei como colocar esse estocástico lá, como configurar ele. Tem vídeo aqui no YouTube também ensinando. Tá? É muito simples. Quando a gente traz o gráfico aqui para o semanal, pessoal, o que a gente observa? A gente observa que o Bitcoin aqui, ó, na semana está fazendo essa barra verde, tá? Essa barra aqui anunciando essa alta, né? Provavelmente vai terminar assim verde hoje.
às 21 horas da noite. Só que a gente percebe que ele está em tendência clara de baixa. Tá? Então não tem por que ficar tipo, ainda muito animado, o Bitcoin retornou e tal, não sei o quê. Aqui no semanal eu percebo que ele está fazendo uma espécie de padrão de bump and run, tá? Que é quando ele faz esse movimento aqui, ó, né, ele toca a média, ele se afasta muito, né, dessa LTB, e ele começa a fazer um movimento cansativo de lateralização e aos poucos vai fazendo pivô de alta até ultrapassar a média. Só que isso aqui pode demorar semanas, tá? A gente está falando aqui final de 2022 e tal, então por enquanto não tem para onde correr, tá? A tendência majoritária do Bitcoin é de baixa, tá? Nitidamente a gente tem um padrão de baixa com várias barras vermelhas e aqui, ó, 1, 2, 3 barras verdes. Então a gente aqui, ó, desde março lá, né, de 2022, desde 21 de março, a gente está tendo só semana de baixa, tá? Mas o que é interessante? Interessante quando a gente abre o mesmo estocástico aqui no semanal, a gente percebe o quê? Que ele está em região de sobrevenda, atingindo aqui, ó, fundos mínimos, querendo voltar para essa região, tá? A média azul está até tentando cruzar no semanal, aqui é a laranja. Vocês conseguem perceber o movimento? Certo? Então o que acontece? Vamos ficar ligado realmente nesses movimentos de manipulação, tá? Esse fundo aqui pode se tornar uma resistência, ele pode bater cabeça agora e cair mais, vir tocar aqui as regiões mínimas do estocástico, mas o Bitcoin ele está se preparando, né? Está formando fundo para fazer a retomada de alta através dessas médias, tá? A tendência é ele vir tocar aqui essa região de 50 primeiro, testar, né, depois fazer as regiões lá de sobrecompra, tá? Então é interessante, através de um gráfico, né, de um indicador simples como esse, você consegue perceber as melhores oportunidades, né, de comprar e de vender. Então eu sigo acumulando, apesar de ter feito esse trade que eu falei para vocês no diário, eu sigo comprando. Esse trade que eu fiz realizações em altcoins. Eu não fiz Bitcoin, eu não gosto de transacionar Bitcoin, não gosto de ficar fazendo trade em Bitcoin, não curto mesmo. Eu separo um altcoin ali que vai ter uma volatilidade grande e eu faço trade nela, tá? Mas aqui a gente percebe os movimentos, né? Claro que a tendência majoritária do Bitcoin ainda é de baixa, ele precisa realmente começar a fazer movimentos aqui, ó, de pivô de alta, tá? Para a gente ter uma tendência de alta confirmada. De preferência, rompendo essa região que foi suporte por várias semanas e agora vai servir de resistência. Então ele tem que romper essa região e fazer aqui pivô de alta acima dela. Aí a gente tem uma tendência confirmada, certo? De alta no Bitcoin. Enquanto isso não acontece, a gente não pode ficar animado dizendo que o Bitcoin retornou a movimentação de tendência de alta. Não, ele não está. Continua abaixo da média de 8 semanal, se afastando cada vez mais da LTB, mas tocando regiões ali de suporte, tanto no RSI, né, quanto aqui no gráfico. Então vamos ficar ligado nos movimentos, né? Eu aconselho realmente você a fazer as acumulações agora de Bitcoin, né? Independente do preço cair nessa próxima semana ou subir, né? Por conta dessa região aqui do estocástico, tá? Por conta desse movimento aqui que é raro, ó, foi fundos raros, né? Raramente foi tocado, então foi tocado agora de novo, né? Nada impede que ele venha tocar de novo, mas essa região é uma região excelente de assimetria para acumular, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que todos tenham gostado do Boletim Cripto de hoje. Eu peço que, se você não é inscrito aqui no canal, você se inscreva, ative a notificação, faça o YouTube entender que esse conteúdo é de grande relevância e assim ele, né, dissemine esse conteúdo educacional para o maior número de pessoas possíveis. E segue a gente também lá no Instagram, @BismartBit, essas análises gráficas e fundamentalistas. Eu estou trazendo lá todos os dias, lá nos stories, respondendo também dúvidas da galera e tudo mais. Beleza? Então, excelente semana para vocês. Até o próximo domingo. Valeu!